com a teoria de aprendizagem chamada de comportamentalismo ou behaviorismo, como vocês vão encontrar também. O objetivo da pré-eleção de hoje é que, ao final dessa aula, espera que você aprenda sobre alguns dos principais conceitos e princípios dessa teoria de aprendizagem. Afirmando logo desde então que não existe a teoria de aprendizagem, não existe aquela que será a sempre utilizada, nem que será a principal. Não, não existe. Para cada situação, para cada espaço, para cada característica específica educacional vai necessitar uma fundamentação teórica adequada, ou até a interação entre as estruturas de algumas delas, os princípios e conceitos de algumas delas. Então, vamos tentar ser o mais imparcial possível sobre as nossas concepções sobre cada uma dessa teoria. Bom, de cara vemos que a grande maioria das teorias de aprendizagem a qual nós levamos como fundamentação são teorias ligadas à psicologia. Então, são teorias psicológicas. A teoria behaviorista não poderia ser diferente. Os principais representantes são John Watson, um dos seus fundadores, Tolman, Guthrie e Pavlov, Tordich e Hu. Esses são chamados de teóricos do behaviorismo inicial. Teremos principalmente uma atenção sobre Pavlov. Só que o objeto de estudo principal nosso, hoje, para a teoria behaviorista, é o Skinner. Mas eu terei que falar um pouco sobre os representantes anteriores e alguns elementos para que a gente entenda melhor alguns conceitos, princípios e características da teoria behaviorista de Skinner. Então, esses são os principais representantes dessa fundamentação teórica chamada de behaviorismo. Para Moreira, o comportamentalismo é uma postura filosófica que se ocupa de comportamentos observáveis e mensuráveis do sujeito, ou seja, nas respostas que ele dá a estímulos externos. Algumas pessoas podem logo de cara se perguntar: o que são comportamentos observáveis? São elementos ligados às questões psicomotoras do ser humano que mensuram reações a determinados estímulos. Como, por exemplo, ao ver uma comida deliciosa, a pessoa começa a salivar. Ao ficar emocionado, a pessoa às vezes pode ter a sua pupila dilatando, pode ficar arrepiado. Ah, mas o que é que isso tem a ver então com educação? É que o comportamentalismo utilizado no processo de ensino-aprendizagem vai observar o comportamento que o aluno tem a determinados estímulos, para que a partir desse estímulo seja levado a resposta a qual
o agente do ensino queira que o aluno tenha. Então, o importante para o comportamentalismo está naquilo que acontece após a emissão da resposta, ou seja, na consequência. Se o ensino, no caso a consequência, for boa para o sujeito, haverá uma tendência de aumento na frequência da conduta, ou seja, a aprendizagem será favorável a partir do momento que houver uma tendência ao aumento de frequência de respostas corretas dadas a determinado estímulo efetuado pelo professor. Se for desagradável, a frequência de resposta tenderá a diminuir. Dessa forma, podemos levar que, se você prepara um exercício como atividade ao seu aluno e a frequência de respostas desse exercício tende a sempre dar as respostas que o professor espera, imagina-se então que o aluno esteja aprendendo. Caso contrário, que não. Algo inerente ao comportamentalismo é que ele contrapõe-se ao mentalismo. Ele contrapõe-se à estrutura cognitiva e de pensamento da pessoa. Então, ele não se preocupa com aquilo que a pessoa sente, mas somente e tão somente com o comportamento ao qual o estímulo vai trazer como resposta. Dessa forma, supõe que o comportamento inclui respostas que podem ser observadas e relacionadas com eventos que a precedem estímulos e a sucedem consequências. Busca estabelecer relações funcionais ou leis entre estímulos e consequências, boas ou más. Preocupa-se em si com a frequência com a qual os estímulos são satisfatórios ou não. Então, podemos concluir, e aí é uma conclusão individual, que o objetivo maior do professor em sala de aula, a partir do enfoque behaviorista, é chegar a leis que relacionam estímulos, respostas e consequências. Ou seja, testar o estímulo que funciona para uma resposta ou consequência na qual o professor tem como objetivo durante o processo de ensino e aprendizagem. Podemos notar, então, que a figura principal, o sujeito principal, é o professor, porque ele é que estrutura o estímulo, ele é quem espera a resposta adequada. O primeiro representante e ao qual surgiu o nome behaviorismo foi John Watson. Ele parte inicialmente dos aspectos observáveis, através da busca entre um estímulo e resposta, onde ele explica dois termos para essa relação do estímulo-resposta: frequência e recentidade. O que isso significa? À medida que um estímulo leva a uma resposta, e essa resposta é aquela a qual você espera vir, então você começa a trabalhar com esse estímulo com uma certa frequência. De algum modo, acreditando que esse estímulo vai funcionar para todo e qualquer indivíduo. Bom, acredito que a partir dessas características, alguns de vocês já devem ter
observado a nossa prática em sala de aula. De sempre medir com determinada frequência a determinado estímulo ao qual a gente acredita que esteja dando certo. Outro também que nós vamos nos aproximar bastante é a recentidade. Para o Watson, quanto mais recente o estímulo e a resposta, mais possibilidade haverá dele ser repetido adequadamente. Bom, da recentidade podemos levar como exemplo o estudar de véspera. Quanto mais próximo da ação estiver, melhor você terá o estímulo-resposta sendo repetido. Parece-nos inconsciente aquilo que fazemos em sala de aula. Mas, bem, olhe, onde o Watson trabalhou cientificamente na psicologia para deter aquilo que a gente imagina ser tão hábil para a gente. Temos outro autor, e aí de grande importância, Ivan Pavlov. Note-se que bastante contemporâneo o Watson. Trago aqui para vocês, logo de cara, a experiência a qual ele vai trazer a sua teoria do condicionamento operante. Gente, psicologia de treinamento ao qual o comportamentalismo nos impõe, traz esse elemento, que é a experiência animal. É isso mesmo. É uma teoria da aprendizagem que se faz e se fundamenta na observação do condicionamento animal. Note que aqui temos um cachorro e ao lado dele um coletor salival. Olha só, esse é uma réplica de um dos cachorros, né, lá no Museu de Pavlov, de um dos cachorros que participaram da experiência, e ele tem um coletor salival colocado cirurgicamente na lateral da sua boca para fazer a coleta dessa saliva. Como foi a experiência de Pavlov? Ele colocou um prato de comida. E qual é a resposta do animal ao ver o prato de comida? Salivar, porque está com fome. Então ele cria um estímulo neutro, que é o badalar de um sino. Logicamente que o cachorro com um sino não vai salivar. Porém, ele condiciona a situação, ao qual ele coloca o prato de comida, e toda vez que ele coloca o prato de comida, ele balança o sino. O cachorro saliva ao ver o prato de comida, mas começa a aliar condicionalmente esse prato de comida ao sino. O que é que isso significa? Que condicionalmente, quando Pavlov balançava o sino, mesmo sem o prato de comida, o cachorro começava a salivar. Isso aqui Pavlov chamava de condicionamento respondente ou reflexo. É o comportamento involuntário eliciado por estímulos do ambiente. Você tem um estímulo incondicional, que é o alimento, e uma resposta incondicional, que é a salivação.
Um estímulo neutro, não condicional, foi o som que o sino fazia. Passamos a ter um estímulo condicionado. Toda vez que eu, de alguma forma, balanço o sino e mostro a comida, a partir do badalar do sino, temos uma resposta condicionada que seja a salivação. Ah, professor, mas, nossa, essa questão psicológica de Pavlov ela é levada em conta referente à questão animal. Mas a experiência foi realizada com animais. Mas foi trazida para a psicologia humana. Que estímulo condicional nós podemos ter em sala de aula para nos dar uma resposta condicionada? Ora, que sistema de avaliação nós temos? Nos perguntemos, como exemplo, o nosso sistema de avaliação, se não é um estímulo condicionado. Que se não vier a resposta correta, a nota para que exista a aprovação não apareça. Então, nosso aluno passa a ser condicionado a fazer as suas atividades a partir do momento que tenha pontos. É o som que condiciona ao aluno a querer estudar. Assim como o cão, para Pavlov, ao ter o som, vai salivar pela comida, a nossa avaliação vai trazer a nota como elemento que vai estimular o nosso aluno a estudar. Se não houver nota, temos um estímulo neutro não condicional, ou seja, para que estudar? Para que estudar? Condicionamento respondente de Ivan Pavlov. Então, é um condicionamento operante a partir do estímulo condicional, que é condicionado à experiência. Aquilo que o ambiente externo, o estímulo externo, pode condicionar para que seja realizado e se obter a resposta que se quer. O estímulo incondicional é inato, é da própria pessoa. É aquele que, por exemplo, ao sentir o cheiro de determinada comida vai salivar, que pode ser incondicional para outros de não salivar porque não gosta daquela comida. Então, seria o incondicional, está muito mais inato à pessoa do que a experiência do meio do condicionamento que seja externo. Ou seja, podemos notar que o estímulo-resposta, nesse caso, vai se dar dessa maneira e assim que Pavlov enxerga. Quem deu uma contribuição importante a essa relação estímulo-resposta foi Guattari. Ele disse que o estímulo-resposta tem que ter uma relação que ele chamou de hábito. Se uma combinação de estímulos-respostas que acompanhou o movimento ocorrer outra vez, ela tenderá a ser seguida por este movimento. Ou seja, se um sistema de ensino que estimulou determinada geração ocorrer e essa geração acreditar que ele funcionou, essa geração tenderá a seguir este movimento e tenderá a acreditar que ele é o movimento que dá certo.
cria-se o hábito. Ou seja, temos aqui uma resposta àquilo que nós sempre discutimos. Por que que nós, enquanto professores, não conseguimos sair ou modificar determinados hábitos em sala de aula? Porque nos está incrustado o estímulo e a resposta ao qual o movimento ao qual nós fomos formados seja o que dá certo. Para nós, isso pode se responder dessa forma. Outro também que foi e contribuiu bastante com o comportamentalismo foi Tordick. As conexões são fortalecidas pelo uso ou pela natureza satisfatória, compensadora das consequências e são enfraquecidas pelo desuso ou pela natureza desconfortável das consequências. Então, Tordick foi o primeiro a trazer o conceito de reforço positivo ou reforço negativo, que pode explicar para vocês que leram Skinner de onde vem esse termo. Reforço positivo, reforço negativo. Reforço positivo, um estímulo de natureza satisfatória, compensadora e que trazem consequências favoráveis ao resultado em sala de aula. Reforço negativo é um reforço de natureza, é um estímulo de natureza desconfortável, porém também poderá trazer as consequências satisfatórias para o processo de ensino e aprendizagem, porque se o aprendiz conseguir se anistiar dele, é porque ele conseguiu a resposta adequada para aquela consequência. Então, vem aí a primeira ideia de reforço positivo e reforço negativo, que será mais amplamente trabalhada em Skinner. Então, vamos a ele. Já entendemos o condicionamento respondente de Pavlov, também chamado de behaviorismo clássico. Vamos ao behaviorismo radical e mais moderno. E, com certeza, o mais famoso entre todos eles. Skinner. Bastante contemporâneo a nós. Vocês podem, e com certeza vão encontrar no YouTube, na web, vídeos já com palestras de Skinner, com posicionamentos dele sobre as ações comportamentalistas dele. Ele é americano, nasceu na Pensilvânia, tem formação em literatura inglesa e mestrado e doutorado em psicologia pela Universidade de Harvard. Começou trabalhando em Minnesota, passou pela Universidade de Indiana até retornar a Harvard em 1948 e permaneceu até 1990. Note que o Skinner vai trabalhar num momento importante da nossa história, principalmente ali na cultura americana, que é quando, a partir da Segunda Guerra Mundial e também da Guerra Fria, se busca um novo modelo de aprendizado. E aí busca-se uma psicologia científica muito próxima aos modos das ciências exatas. Então, Skinner vai ser esse que vai trabalhar com a psicologia de uma maneira mais científica relacionada às ciências exatas, podendo assim mensurar a aprendizagem de determinado aprendiz ou de determinado grupo de aprendiz a partir de situações
quantitativas. Para Skinner, o que importa são os padrões de estímulos-resposta, a partir de conduta condicionada. Ou seja, podemos notar que todo o processo de ensino-aprendizagem, a partir do comportamentalismo, ele é condicionado, direcionado. Por quem? Por aquele que estipula os padrões de estímulo e que determina a resposta a ser fornecida. E esse sujeito é o professor. Sua história foi marcada pelas mudanças condicionadas de conduta, ignorando a possibilidade de que qualquer processo possa ocorrer na mente das pessoas. A ideia básica do enfoque skinneriano é de que o comportamento é controlado pelas consequências. E quem é que controla as consequências? Em sala de aula, o professor. Então, o professor passa a controlar todo o processo de ensino e aprendizagem. Para Skinner, não interessa a mente humana. O que interessa, principalmente, é o comportamento observável. Através daquilo que ele chamou de input, output, estímulo, resposta. Quem são as variáveis do input? O estímulo. Que esse estímulo, o Skinner vai chamar de reforço, que pode ser positivo ou negativo. Voltaremos aqui, mas é necessário que a gente discuta o que é o reforço. Para Skinner, reforçar significa fortalecer, aumentar a probabilidade da ocorrência de um ato que imediatamente o procedeu. Para ele, tanto o reforçamento positivo quanto o negativo fortalecem o comportamento. Ambos aumentam a probabilidade da pessoa repetir o comportamento no futuro. E a contingência de reforço é o arranjo de uma situação para o aprendiz, na qual a ocorrência de reforço é tornada contingente imediatamente anterior de uma resposta a ser aprendida. Ou seja, quando a gente pensa em reforço ou contingência de reforço, a gente está pensando em determinado ambiente na qual a gente busca que os aprendizes cheguem à resposta a partir de determinado estímulo condicionado por aquele que ensina. Então, o reforço é a importância dessa probabilidade do acontecimento referente à aprendizagem específica. Para ele, existem dois tipos de reforço: o positivo e o negativo. Reforço positivo é todo evento que aumenta a probabilidade futura de uma resposta. Positivo é aquele em que você, enquanto professor, espera que a partir dele a resposta seja sempre atingida. Professor, que reforço é esse? De maneira bem prática em sala de aula. É um elogio, que às vezes é um elemento indireto de reforço. É uma atividade direcionada na qual, para alguns alunos, aquilo vai ser um reforço. Lembrem-se, nós não temos necessariamente uma sociedade autodidata. É necessário que as atividades sejam direcionadas como um reforço
que para alguns alunos pode ser um reforço positivo, para outros pode ser um reforço negativo. É o ponto que o professor dá a determinada aula submetida, onde o objetivo desse reforço é sempre atingir a resposta a qual o professor espera que seja atingida. O reforço negativo é todo evento que aumenta a probabilidade futura da resposta, que remove ou atenua um estímulo aversivo. Ou seja, é um estímulo dado a qual você não quer que aquilo aconteça para que você atinja a resposta. Logicamente que qualquer pessoa, quando pensa em reforço negativo, pensa logo em castigo. Logicamente que o reforço negativo vai ter essa característica de se pensar logo, né? Se não fez atividade, vai tomar né? Vai cair na palmatória, vai ajoelhar no milho, vai colocar o chapéu de burro, mas o estímulo aversivo não está completamente ligado só à questão do castigo. Está a questão muito ligada a elementos que, de alguma forma, criam uma atividade que não seja satisfatória para o aluno. E ele faz e atinge aquela resposta porque quer, vamos dizer assim, às vezes se livrar daquela atividade o mais rápido possível. Vamos pensar num exemplo clássico para nós que já fomos alunos de laboratórios de física. Qual o estímulo do laboratório de física ao pensarmos enquanto graduação? É sermos estimulados a sempre atingirmos aquele resultado teórico. Então, a resposta do laboratório sempre é direcionada a possibilitar a aproximação entre o valor experimental e o valor teórico quando a gente está no laboratório. Então, tudo converge para isso. E nesse espaço entre o estímulo e a resposta, nós temos os reforços positivos ou negativos, as quais os professores vão inserindo neste laboratório. Lembre-se que a busca no laboratório é sempre pela resposta. E a resposta que o professor quer. É tanto que, às vezes, quando a gente faz um relatório com uma resposta qual não é a que ele quer, por mais que a gente discuta o porquê e a importância do porquê de se ter atingido aquela resposta, nós somos, às vezes, obrigados a repetir a experimentação até que atinjamos aquela resposta. Então, podemos concluir, né, que a maioria dos comportamentos podem ser identificados a partir de ações de reforçamento positivo, quanto por reforçamento negativo. Porém, os alunos comumente preferem aprender via reforçamento positivo, que pode ser dado de forma natural ou artificial. Por isso, observamos comumente, atualmente, os professores tendendo a dar muito mais reforçamento positivo que outras. Então, nós estamos numa sociedade a qual o reforço negativo está sendo cada vez menos utilizado. Nós temos uma carga importante do reforço positivo em sala de aula atualmente. Eu acredito que isso seja claro
para todos nós. O reforço leva-se a um condicionamento. Ao condicionamento. Lembre-se, o reforço tem de condicionar ao aprendiz a ter a resposta a qual nós queremos que ele chegue. Então, esse condicionamento, nós já vimos que é o condicionamento a partir do comportamento respondente ou reflexo, que é o de Pavlov. É um comportamento involuntário, é uma ação do meio sobre o organismo. É o estímulo-resposta. Skinner, através do seu behaviorismo radical, traz um novo condicionamento a partir de um comportamento operante. É um comportamento não mais involuntário. É um comportamento voluntário porque você tem uma ação direta, você opera sobre esses condicionantes. Então, o organismo agindo sobre o meio e produzindo novos estímulos. Então, nós temos um estímulo para produzir uma resposta, e essa resposta nada mais é do que um novo estímulo para novos comportamentos operantes. Vemos a diferença entre os dois. Entre o condicionamento, que pode ser chamado de condicionamento clássico, que é o condicionamento respondente de Pavlov, e o condicionamento operante, que é o de Skinner. O estímulo. Associação entre estímulos neutros e incondicionados. No operante, o comportamento é acompanhado de consequências positivas. Então, aquele estímulo gera uma resposta e aquela resposta tem que ser positiva e tem que trazer determinada consequência positiva para o aprendiz. A natureza do comportamento no condicionamento respondente, ela é automática, a partir de uma resposta involuntária. A natureza do comportamento do operante é um comportamento aprendido, adquirido voluntariamente e, principalmente, direcionada àquilo que se quer. O papel do sujeito do condicionamento respondente, ele é passivo. O comportamento do sujeito é mecânico. O papel do sujeito no condicionamento operante é ativo. O sujeito opera para obter satisfação e evitar a dor. Só que esse sujeito ativo não é o aluno. Lembrem-se que quem condiciona o estímulo e quem condiciona a resposta é o professor. Então, ele é o sujeito ativo. Então, o processo de aprendizagem está muito mais ligado à satisfação do professor do que à satisfação do aluno. O tipo de aprendizagem no condicionamento respondente se faz através da associação de estímulos. No operante, através do reforço. Então, quando se refere ao reforçamento positivo ou punição positiva, o termo positivo indica que o condicionamento operante resulta do aparecimento de um estímulo. Quando se refere ao reforçamento negativo ou punição negativa, o termo negativo indica que o condicionamento operante resulta do termo de um estímulo mais um estímulo que se quer afastar daquela ação. Então, voltando ao mapa, notamos que o reforço, seja positivo ou seja negativo,
leva-se sempre a um condicionamento, que pode ser respondente ou pode ser operante. Esse condicionamento tem um objetivo: levar a resposta ou a variável output. Estímulo, resposta. Input, a entrada, o estímulo. Output, a saída, a resposta. O ensino é condicionado a partir de um estímulo, atingir determinada resposta. Se a resposta for se chegar à resposta que se espera, o estímulo funcionou, então você começa a trabalhar esse estímulo com determinada frequência. Se a resposta não foi atingida, você deve modificar o estímulo através de novos estímulos, novos condicionamentos, tentar chegar àquela resposta, a resposta que se espera. Dessa forma, então, temos que o condicionamento operante se dá através de um reforçamento positivo que ocorre com o surgimento de bons efeitos, ou uma punição positiva que ocorre com o surgimento de maus efeitos. Existe um reforçamento negativo que ocorre com o término de maus efeitos e uma punição negativa que ocorre com o término de bons efeitos. Como Pavlov, Skinner também fez seu condicionamento a partir da caixa de Skinner. Ele trabalhou com ratinhos. Aqui, depois, logicamente, eu vou passar para vocês. Temos aqui 3 links aí que vocês poderão ver, né? Nesse primeiro aqui do YouTube, você vê o próprio Skinner mostrando o funcionamento da sua caixa. O que é a caixa de Skinner? Aqui você tinha um ratinho, onde ele tinha elementos como, por exemplo, aqui ele tinha um pedal. E ele tinha um reforço. Por exemplo, som. Ao emitir determinado som, o ratinho tinha um estímulo e a resposta seria pressionar esse pedal, onde nós temos aqui um tubo armazenador de grãos que despejava o alimento para ele. Ou, a partir do momento que determinada luz acendia, ele também teria um reforço que poderia apertar ou não. E aqui eu tinha um fio com uma rede de choque elétrico, que seria o nosso reforço negativo, que, por exemplo, ele poderia utilizar o seguinte: se a luz estivesse azul, se ele apertasse, por exemplo, sinalizador azul, ele teria a liberação do pedal. Se ele apertasse a luz vermelha, o pedal se manteria fechado. Então, toda vez que ele quisesse se alimentar, ele apertaria o sinalizador azul. Outro exemplo também é que, se ele chegasse no pedal e tomasse o choque, é porque não estava no horário de alimentação. Então, ele não tentaria. Se ele não tomasse o choque, então ele poderia apertar e continuar apertando o pedal até o alimento vir. Gente, isso era a caixa de Skinner para seres humanos, onde você tinha aqui determinada atividade e, ao responder e essa resposta fosse adequada, ele poderia, né, ir para a próxima atividade, que seria o prêmio a essa atividade. Imagino eu que tenhamos aqui um exemplo de uma nova caixa de Skinner. O computador, em algumas
atividades pedagógicas são utilizadas como uma própria caixa de Skinner. Ou, por exemplo, nós não já defendemos e não já fizemos quiz, onde o aluno só passa de fase quando ele consegue atingir determinada quantidade de respostas corretas. E essas respostas, e aí nós vamos discutir um pouco sobre isso, que é o fato de nossos exercícios, nossas aplicação de formas, nunca serem discutidas enquanto elementos de pensamento, mas sempre atingir aquela resposta. E, ao atingir aquela resposta, o aluno passa de fase. Inerente a Skinner, nós temos uma característica importante, é que todas as pessoas são iguais referente ao material, então todas podem aprender. Existe uma equidade entre as pessoas. Isso a gente sabe que é mentira. A forma de aprendizagem do ser humano é mutável, é uma atividade humana, não é a mesma para todos. Bom, resumindo e trazendo esses trabalhos de Casanova muito interessantes, nós podemos ver algumas características da teoria comportamentalista. Vamos pensar enquanto professores. Quais são os componentes que nós temos para a sala de aula? E pensamos logo enquanto professor na nossa aula. Primeiro, motivação. Queremos sempre estar motivando o aluno a querer aprender. Outro elemento e outro componente importante que é a retenção do conhecimento. Nós queremos que tudo aquilo que seja falado por nós seja retido pelo aluno para ser devolvido no dia da prova, no vestibular, em algum momento específico. E sempre tratamos de transferência de conhecimento. Que aquilo que nós aprendemos seja aprendido pelo nosso aluno. E aí juntamos a nossa motivação, o nosso desejo que ele retenha aquilo que nós sabemos, com a transferência à aprendizagem, que se dá da seguinte forma: definição de objetivos, no qual o professor define aquilo que o aluno deve aprender, e aí, a partir do objetivo, vai estruturar o estímulo, analisando a tarefa de forma a ordenar sequencialmente o espaço da instrução. Quais estímulos eu vou utilizar para a minha aula? E aí executo o programa, dou a minha aula. Buscando o quê? As respostas a qual eu tive por objetivo chegar. A consequência disso é que, se atingir as nossas respostas, ótimo, o processo de aprendizagem foi satisfatório. Se não atingir as nossas respostas, a consequência é que o processo de aprendizagem não foi atingido. Assim é a estrutura prática de uma aula fundamentada a partir de uma teoria comportamentalista. Então, eu sou um professor comportamentalista. Portanto, qual é a minha tarefa?
modelar as respostas apropriadas aos objetivos instrucionais, modelar as respostas apropriadas aos objetivos instrucionais, ou seja, as respostas que eu quero, a qual os alunos tenham, premiar as respostas certas, de forma a gerar um hábito, e conseguir condutas apropriadas pelo controle do ensino através da tecnologia educacional. Lembre-se, o sujeito ativo do comportamentalismo é o professor. Por síntese, nós temos o comportamentalismo como a pessoa como um ser que responde a estímulos do meio exterior, não se leva em consideração o que ocorre dentro da mente durante o processo de aprendizagem. Apenas os comportamentos observáveis, certo? Ele tem um estímulo, ele tem uma resposta. O aluno é relegado a segundo plano. É um ser passível e moldável, dependendo do professor que ensina. Então, se o professor emite o estímulo, ele emite um estímulo para aquela resposta a qual ele quer. Então, o aluno ele é moldado dentro daquilo que o professor quer que ele tenha como resposta. Gente, é bom lembrar bem que comportamentalista é a grande maioria dos processos educacionais a qual conhecemos. E notem que, para muitos, ele deu certo. Então, não podemos aqui chegar e acreditar que essa síntese ou essas características são características que geram um elemento ruim pelo fato de não considerar a mente durante o processo de aprendizagem, mas isso é um processo de aprendizagem que funciona. Todas as pessoas aprendem o mesmo comportamento da mesma forma e não há uma visão de conjunto do processo de aprendizagem. Para finalizar, eu tenho aqui um mapa elaborado a partir da teoria de Skinner. Essa primeira parte nós já vimos. Moreira traz para a gente alguns termos importantes. Esses termos importantes são conceitos. Conceitos que caracterizam melhor a essência da teoria de Skinner. Bom, a teoria está aqui. No comportamento observável. Podemos resumir a fundamentação teórica de Skinner ao comportamento observável a partir do reforço positivo e negativo que, a partir de um condicionamento operante ou respondente, quer e precisa chegar a determinada resposta. Mas, para isso, é necessário algumas variáveis que são importantes, mas que eu não vou me deter com profundidade, até porque os senhores e as senhoras leram sobre isso. Como, por exemplo, um reforço, ele pode ser social, é um reforço condicionado à atenção dada principalmente a membros da comunidade. Então, você busca um reforço que esteja ligado não a um aspecto individual, mas um aspecto que seja mais coletivo. Algo importante também que deve ser observado é a questão da extinção e esquecimento. A extinção é quando você suspende determinado reforço. Ou tem porque esse reforço começa a ter uma resposta gradualmente diminuída
desculpe, você vai suspendendo o reforço, porque você passa a ter uma resposta que frequentemente ela aparece sem mais a necessidade do reforço. Então você começa a extinguir este reforço. Então você cria um estímulo, mas esse estímulo já não é mais necessário, porque a resposta a qual você espera aparece sem a necessidade desse estímulo. Mas indica-se que esse estímulo seja retirado gradualmente, nunca repetidamente. Outro interessante que é o esquecimento. A partir do momento que uma resposta que ocorre a determinado estímulo, existe uma diminuição da probabilidade que ela vá acontecendo, é porque ocorreu o espaço de esquecimento. Exemplo disso, nós damos determinados estímulos e alcançamos determinada resposta numa unidade. Na próxima unidade, quando recorremos a esse estímulo para trazer uma resposta que foi muito bem discutida e os alunos pareceram ter fundamentado muito bem na unidade 1, quando chega na unidade 2, você não consegue mais, porque essa resposta passou por um processo de esquecimento, mesmo mantendo o mesmo estímulo. Bom, esses termos são importantes e vocês poderão ler um pouco mais do material e aí tirar algumas dúvidas depois comigo. O que eu gostaria de discutir um pouco com vocês são dois processos instrucionais na qual são utilizados o comportamentalismo, que é a instrução programada e o método Keller. Talvez o método Keller, muito poucos de nós conheçamos. Temos muito mais contato com a instrução programada. A instrução programada, ela está muito relacionada à forma a qual nós ensinamos. Por exemplo, normalmente nós utilizamos pequenas etapas de ensino. Como são essas pequenas etapas de ensino? Nós damos determinados conceitos e aí observamos, a partir das respostas em exercícios, se esses pequenos estímulos foram atingidos para aquelas respostas as quais nós o fazemos. Ou seja, conceito, exercício resolvido, conceitos, exercício resolvido, conceitos, exercícios resolvidos. Observe quando eu falo conceitos, eu estou falando principalmente no conceito, na formulação, em todas as questões referentes ao tema a qual nós trabalhamos. Lembre que eu estou levando-se em conta um estímulo conteudista. Resposta ativa. A gente sempre espera que o aluno nos traga a resposta sobre as atividades a qual eles foram estimulados. E essa verificação é imediata. Se não for imediata, nós caímos naquele elemento do esquecimento. Por quê?
porque o aluno não respondeu, então tende a esquecer. O que nós fazemos? Conteúdo, exercício resolvido. Exercício para casa. Na próxima aula, exercício para casa já retorna para a ação de sala, para que nós não demos esse tempo para que o aluno tenha sempre essa verificação imediata. Ritmo próprio. Cada aluno pode trabalhar tão rápida ou lentamente quanto desejar na instrução programada. E a gente espera sempre, né? Sempre espera dessa forma, sempre buscando atingir a todos durante essa instrução. E por último, o teste. O teste que é um objeto de atuação direto para o aluno. Então, a instrução programada é a instrução de ensino muito utilizada por nós, onde nós levamos o programa, né, até a forma que nós utilizamos o termo, né, conteúdo programático, que a instrução é programada para ser daquela forma. E o fato é que, quando saímos dessa instrução programada por algum tipo de atividade que não esteja no programa, o nosso aluno, às vezes, até acredita que isso seja uma maneira de, né, entre aspas, enrolação, de tão habituado à instrução programada que o nosso aluno está. O método Kelly, ele, embora tenha sido muito pouco utilizado na nossa região, ele vai ser bastante utilizado, né? Vai ser muito utilizado e comentado pelo professor Marco Antônio, onde ele trabalha principalmente lá no Rio Grande do Sul. O método Keller prevê também um ritmo próprio para o aluno. Agora, o aluno ele tem que ter o completo domínio do material de cada unidade como condição para o avanço do aprendizado. Só permite que o aluno passe para a próxima unidade somente se ele demonstrar domínio sobre o conteúdo. Ele é utilizado em aulas teóricas e em demonstrações como veículos de motivação. A ênfase na palavra escrita, de modo que materiais escritos constituem-se na maior fonte de informação e aprendizagem. E existe muito a utilização de monitores para reforço do processo de ensino e aprendizagem. Acredito que o método Keller seria, até para a gente que, né, esse sistema de instrução personalizado poderia ser um bom método para ser utilizado em nossas escolas, dentro de um ambiente na qual nós estamos trabalhando, como sempre, né, para os testes de ranqueamento e para as provas como o Enem, como um método cada vez mais utilizado, principalmente em escolas particulares. Então, nós temos essa estrutura no qual o material escrito ele é fundamental, e aí nós temos um avanço dos materiais programados por sistemas de ensino. O completo domínio do material é a situação mais importante para que se atinja os resultados que a escola, o professor, o sistema educacional espera que o aluno tenha. E cada vez mais abrangente a utilização de monitores, professores ou pessoas de notório saber no espaço contrário ao da sala de aula. Cada vez mais, com a dificuldade financeira, está se mantendo até o professor manhã, tarde, noite, com esses alunos o tempo todo em sala de aula.
A instrução programada e o método Keller são exemplos de um processo instrucional que tem como fundamento o comportamentalismo. Bem, acredito que por hoje foi isso. Quando nós discutimos a teoria comportamentalista, nesse viés do ensino, agora vamos às discussões sobre o tema.